E aí galera do YouTube, como é que vocês estão? Canal Ações e Moedas, eu sou Anderson Oliveira. Neste vídeo vamos falar um pouquinho a respeito da força dos candles. Acredito ser aí uma boia salva-vidas para quem está começando junto a parte das criptomoedas, a parte do mercado das ações, para que possa observar como é que está a movimentação do mercado, para que você não perca o seu dinheiro para os robozinhos do mercado. Então observamos aqui, pegamos a parte da Binance, pegamos então a parte também do BTC, do nosso Bitcoin, e observaremos aqui várias projeções interessantes para que você possa identificar algumas possibilidades. Claro que é bem básico, bem objetivo, para que você tenha uma noção ainda melhor de como estar fazendo os seus estudos. E aqui já vamos pegar então uma ilustração que eu acabei de fazer junto ao Photoshop, para que você observe com a gente essas possibilidades desta movimentação. Já vamos começar aqui mostrando a parte então de candles, onde o pessoal sempre fala dos touros, que são os compradores. Então você tem uma noção do que seria, porque sempre é a força compradora de baixo para cima. Quando você observa o pessoal falando dos ursos, a força vendedora, seria mencionada então a patada do urso, fazendo a queda do mercado, a desvalorização das criptomoedas ou das ações ou do ativo que você esteja estudando. Observamos aqui então na parte do comprador, na parte dos touros, um candle de força. Aqui colocamos ele em tom de verde. Você observa então que ele abriu neste ponto, ele fez toda a movimentação no dia ou 15 minutos, 5 minutos ao seu critério, e veio fechar nesta parte. Então tivemos aqui a predominância de compradores. Já nesse próximo candle, observamos aqui as mudanças de força. Aqui tivemos um candle então maior de força, 100%. Vamos aqui observar um candle que já começa a mostrar um pouco de fraqueza. Tivemos aqui a movimentação, ele fechou positivo, ele abriu igual ao candle anterior, mas tivemos no meio desse percurso a força vendedora. Então, depois de muita briga do mercado, entrou novamente uma força compradora e trouxe ele para essa faixa de fechamento. Temos aqui um terceiro candle, onde vem mostrando já pavio superior e inferior. Ambos abriram nesta faixa de preço. Houve então a briga, mas no decorrer do dia observamos aqui a briga entre compradores e vendedores. Esse então já seria um candle mediano de força. Agora já observamos o próximo candle, que também a movimentação indecisa do mercado, onde tivemos toda essa briga do pessoal comprando, o pessoal vendendo, mas ficamos aqui pouquinho acima da faixa de abertura. Então já é um candle que você tem que estar observando que a briga está como se fosse um cabo de guerra, onde as pessoas ali estão fazendo muita força pelos seus interesses. E se você gosta desse tipo de conteúdo voltado ao mercado financeiro, à parte de criptomoedas, inscreva-se já em nosso canal. Diariamente postamos vários vídeos focados na parte educacional, para que você possa estar trabalhando melhor o seu mindset. Nesse caso, estamos trabalhando mais a parte dos gráficos, para que você possa rapidamente estar identificando a movimentação do mercado. O último candle que vamos trabalhar neste dia, você observa que ele também trabalhou junto a toda essa movimentação, veio buscar este ponto e logo o mercado então realizou, fazendo então a pressão vendedora. Destes 5 já seria um candle mais fraco que estamos estudando neste momento. Aqui você não tem que se apegar aos nomes dos candles. O pessoal vem falando primeiro Morobuzu, o segundo um Pinball, entre outras denominações que cada um vem trazendo para os candles. Você tem que observar a parte que nos interessa, a parte da tentativa de pegar o dinheiro do mercado sempre. Na parte do candle voltado aos vendedores, vamos pegando aqui o primeiro candle de força, onde você observa que é a inversão. Aqui você tem o candle de força compradora, que ele abriu nesta parte de baixo e teve um momento comprador subindo com o preço e fechando nessa máxima.
Aqui você observa que ele veio fazendo a sua abertura e fez a parte de correção pressionando o preço, então fechando nas mínimas. Logo após você observa um candle que abriu também nesse patamar de faixa de preço. Houve então a briga de compradores e vendedores, mas a venda aqui foi maior, então observamos aqui que ele veio fazer essa parte de movimentação. O terceiro candle, que já imaginamos ser um candle mediano, você observa pela parte então do pavio, tanto superior como inferior. A briga está sendo boa entre os compradores e vendedores. Você tem aqui um candle que mostra um corpo em formação. Já o próximo candle, o quarto candle, que denominamos como um candle de indecisão, aqui você vê a predominância da parte vendedora. É novamente, como falamos para vocês, voltado ao candle anterior, só que comprador, a parte do cabo de força, onde o pessoal, tanto vendedor como comprador, determinam a parte de preço. Nesse caso, ele abriu junto a esse patamar de preço e fez um leve movimento, fechando um pouquinho abaixo da sua parte de abertura. O último candle já vem trazendo novamente a briga dos compradores e vendedores, onde temos aqui o movimento vendedor fazendo toda a sua parte de movimento. Se observarmos aqui essa parte do candle, nada mais é que um movimento comprador fazendo toda essa parte de puxar, imaginamos um canudo levando toda a parte de preço, já que ele abriu nesta parte, então fechou nesta parte de movimentação um pouco abaixo de sua abertura. Estou tentando passar da forma mais rápida e objetiva um estudo que poderia levar aí de 5 a 6 horas no mínimo, para que você possa estar pegando o gosto da melhor forma de estar estudando em sua casa. E já coloque nos comentários se você tem alguma dúvida a respeito de várias partes de candles, parte de médias móveis. Vamos pegando a parte do gráfico para que a gente possa observar como é que está esta movimentação do gráfico junto à parte do Bitcoin. Aqui você já tem a parte onde já temos as médias móveis, que já vamos observar em um vídeo futuro, para que você possa estar observando como estar estudando, como estar configurando também a sua plataforma. Já na observação do gráfico, temos aqui uma movimentação bem interessante, onde já tivemos aqui a parte de toques, imaginando aqui uma possível resistência nesta faixa de preço. Então tivemos aqui um candle forte de compradores, veio então um candle de indecisão, mas observamos mais alguns dias a movimentação sendo expressiva, até que veio novamente um candle de atenção, onde você já pode estar observando que o mercado já está fazendo força, tentando mudar de tendência de alta para baixa. Então já foi confirmado, observamos então candles futuros já fazendo essa parte de queda. Então cabe sim um estudo mais relacionado à parte de candles, para que você possa estar identificando as possibilidades, a probabilidade de estar comprando ou vendendo no começo ou no fim de uma movimentação. Nesta parte do gráfico, observamos então toda essa parte, onde já podemos estar observando também uma parte de resistência, que já cabe também para uma observação junto à parte de candles. Tivemos aqui o toque com a parte então de correção do mercado. Novamente ele veio nesta faixa de preço e foi rejeitado, fazendo a parte de sua correção. Observamos, passou aqui mais alguns dias que estamos observando a parte do gráfico diário. Tivemos novamente a tentativa e a rejeição. Então essa parte de estudo é bem legal para que você possa estar criando o hábito de estar colocando parte de candle mais a parte de resistência. Espero ter passado para vocês de uma forma mais objetiva algumas informações legais a respeito da parte dos candles. Logo mais, novos vídeos focados na parte de criptomoedas e ações. Obrigado, amigos, pela parceria de vocês. Até mais.